Essa série que termina hoje, queridos, eu tenho certeza que o propósito já está alcançado, não será alcançado, para a glória de Deus. É o que nós mais precisamos entender, é conhecer a Deus, é experimentá-lo, é vivenciá-lo na nossa vida, na nossa comunhão, nossa relação, o nosso casamento, a nossa vida profissional, é conhecer a Deus, é exalar o perfume de Cristo. E para fazer isso você tem que ter intimidade, você tem que estar próximo, mas muito próximo, para poder realmente mostrar esse Deus que nós cremos, que nós estamos aqui buscando, que nós estamos aqui celebrando, que nós estamos aqui entregando algo para Ele, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, queridos. Que bom que você está aqui nessa tarde tão maravilhosa, celebrando a Deus. Como eu sempre disse nas mensagens, quando nós ainda não tínhamos o presencial, estávamos só online, a igreja ela não pode parar, a igreja não para. A igreja jamais deve parar, independente das circunstâncias, das adversidades. Muitos dos nossos irmãos morreram por defenderem o Evangelho, por viverem o Evangelho, por não quererem abrir mão de apresentar o Evangelho, de não negarem a fé nesse Evangelho. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque o Senhor Jesus na cruz nos mostrou isso, e muitos dos nossos irmãos que morreram, que derramaram o próprio sangue, para que o Evangelho chegasse até nós. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, de uma forma muito singular, nós encerramos essa série de mensagem, consciente e convicto de que muita gente que acompanhou essa série, seja vindo aqui presencialmente ou então através do culto online, eu tenho certeza que muita gente, aí eu estou sendo muito otimista, e eu sempre prefiro ser muito otimista do que ser negativista, né? Ou eu prefiro sempre ter mais fé do que ficar naquele meio termo, né? Então eu espero em Deus mesmo, eu creio em Deus, que muitos irmãos foram impactados e que de alguma forma a vida deles com Deus melhorou, né? Se aproximaram mais de Deus, tentaram buscar mais ao Senhor, ter mais intimidade com Ele, porque quando isso acontece genuinamente, eu quero enfatizar, genuinamente, verdadeiramente, a vida das pessoas, elas se transformam. Então, onde não havia santidade na vida do crente, ele começa a fluir em santidade, né? Onde não havia fidelidade, ele começa a fluir em fidelidade. Onde não havia entrega na plenitude, ele começa a mostrar essa entrega de uma forma mais intensa. Então eu tenho certeza, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo único, um tempo oportuno, para que coisas maiores possam acontecer, já estejam acontecendo na sua vida, como servo de Deus, como filho de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Por isso que essa série termina com essa oração, né? A oração do amor. Eu intitulo como sendo a oração do amor, que está baseada em João capítulo 17, versículos de 1 a 26, eu não vou ler porque é o capítulo todo, né? Eu creio que muitos que estão aqui já conhecem esse texto, já leram esse texto, né? Que é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. É uma oração que Jesus faz antes dele ser assunto ao céu, antes dele caminhar para a cruz, antes dele enfrentar todo o dilema, né, do caminho do Gólgota, enfim. Antes de tudo isso, ele faz uma oração ao Pai, ele intercede ao Pai em favor do Marco Aurélio, em favor da Maria, em favor do João, em favor da Cláudia, né? Ele começa a interceder
em favor da sua vida. Ele lembra de você, ele lembra do seu nome, ele lembra da sua história, ele lembra da sua situação, e ele começa a interceder pela sua vida. E você pode imaginar assim, mas pastor, que Deus é esse, né? Exatamente, você nem existia ainda, nem eu existia, e Jesus Cristo, ele já intercedia por aqueles que ele estava vendo ali, e intercedia por aqueles que ainda viriam, né? Que somos nós, aleluia. Então quando ele está intercedendo ao Pai lá, ele está lembrando a gente, ele está lembrando de todos aqueles que viriam e aceitariam, e estaria tendo uma relação com ele, de comunhão, de amor, de entrega, em nome de Jesus. Temos aqui registrado por João a mais bela e transformadora oração de amor feita pelo próprio Senhor Jesus. E nesta oração que precede o final de seu ministério aqui na terra, ele faz a sua despedida, conforme está em João capítulo 16, versículo 28. No final do capítulo 16, no último versículo, ele diz assim: vindo o Pai e entre no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Então antes dele ir para o Pai, ele então faz essa oração, ele fala aos discípulos que era hora de partir, e flui do coração de Jesus essa oração. Não é uma coisa mecânica, não é uma coisa ritualista, foi algo que, né, surgiu do coração de Jesus, quando ele contemplou os seus discípulos, como que eles iriam ficar. Tanto é que no capítulo 14 de João, ele disse assim: olha, não se desespere o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ele já começa a consolar, a confortar os discípulos, mas aí ele começa então a enxergar lá na frente também, aqueles que viriam, tá, em meu nome também. E ele então faz essa oração, que é uma coisa linda, maravilhosa, né? Mais do que dar a vida eterna, ele ensinou que essa vida eterna era conhecer a Deus, o único Deus, e a Jesus, o enviado de Deus. Então Jesus começa a oração estabelecendo para todos o que era a vida eterna. Então ele diz para os discípulos assim: vocês estão preocupados com o quê? A vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus. Conhecer a Deus. Então, pastor, eu quero ter uma vida eterna. Tem gente que batalha para ter a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. E se você está numa postura apenas religiosa, pode ser que você ainda não tenha conhecido Deus. Pode ser que você não esteja conhecendo a Deus. Nós não conhecemos uma pessoa só no encontro, gente. Não é verdade? Eu estou casado há 33 anos, ainda estamos nos conhecendo. É assim. Todo dia é uma novidade de vida. Porque todo dia nós estamos conhecendo um pouco mais daquele que é o meu Deus, daquele que é o meu Senhor. Então essa importância de entendermos o que Ele estabelece como vida eterna. Pode ser que as pessoas tenham vindo para Jesus porque não queriam o inferno. Tem muita gente que vem para Jesus porque não quer ir para o inferno. Pastor, eu não quero para o inferno, eu quero Jesus. Mas o que se espera de uma pessoa que nasce de novo e recebe a vida eterna? Que vida eterna é essa? A vida eterna é o conhecimento de Deus, é conhecer a Deus. E aí você percebe que há muitos que estão dentro de uma igreja, seja ela de que religião for, que não conhece Deus realmente, continuam vivendo uma vida sem santidade, virou, mexeu, elas estão com problemas, elas não querem compromisso, elas não têm fervor, elas não têm amor, elas não têm entrega, sabe, elas fazem desse Deus um Deus que, meu Pai do céu, não é verdade? Você conhece pessoas assim, eu também conheço pessoas assim, né? Pode ser que em algum momento da sua caminhada, você já esteve assim, exatamente assim. Pastor, eu achei que eu conhecia Deus, mas na verdade eu nunca experimentei esse Deus, eu não tenho experimentado esse Deus. A minha vida cotidiana é uma vida rotineira, eu não tenho experimentado Deus, eu não tenho tido experiências com Deus.
Eu já falei aqui que teve gente que teve que ir no encontro com Deus para ter experiência com Deus. Está esperando de repente um novo encontro com Deus, para poder ir no encontro, para poder ter experiências com Deus. Crentes que levam meses sem ter experiências com Deus. E aí nós ficamos assim, né, naquela questão: será que essas pessoas realmente, elas tiveram um encontro com Deus? Não é verdade? No céu você não vai conhecer Deus, cara. Por quê, pastor? Porque o céu é conhecer a Deus. Se você conhece a Deus, você está no céu. Lembra de uma coisa, querido? Não importa qual seja o lugar, se é em cima, se é aqui ou se é embaixo da terra, não importa. O céu é onde Ele está. E se Ele está na tua vida, aí é o céu. Você vê as pessoas vibrando por isso? Você vê as pessoas, sabe, pulando por isso, se agarrando nisso, dizendo, puxa vida. Porque alguns anos atrás, chamava-se isso de fanatismo, né? Fanatismo religioso. E hoje se coloca numa postura mais mundana de fundamentalistas. São os fundamentalistas, os que defendem os princípios e valores da palavra de Deus, os que absorvem esses valores, esses princípios. Então entenda bem isso, querido. A partir do momento que você tem um encontro com Deus, você já recebe ali a vida eterna, você já tem a vida eterna. Você não terá a vida eterna, você já tem. E Ele traz esse norte para nós. E aí Ele nos envolve nessa oração, destacando alguns aspectos dessa oração que estão diretamente ligadas a nós, seus discípulos, seus filhos, suas filhas, aqueles que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. Essas pessoas, que ali ele estava falando para os discípulos dele, ele estava orando pelos discípulos dele e por todos aqueles que um dia estariam num relacionamento com ele através da fé. E aí ele nos ensina alguma coisa nessa oração, ele destaca alguns aspectos, e eu quero destacar com vocês aqui, relacionados, que nos envolve, porque a oração de Jesus é uma oração que estabelece para nós o que é a vida eterna, e estabelece para nós o tipo de intimidade, o tipo de relacionamento que deve haver entre um filho de Deus e esse próprio Deus, um filho e um pai, né? um irmão e outro irmão. Então aqui nessa oração ele estabelece isso, e ele nos mostra, a primeira coisa que ele nos mostra é a glorificação do Pai. O primeiro aspecto é esse: glorificamos ao Pai quando damos muito fruto. João 15 já diz isso, né? Que nós glorificamos a Deus quando damos muito fruto. Glorificamos a Deus quando consumamos a obra que Ele confiou a nós para fazermos. Então, a primeira coisa eu glorifico a Deus dando muito fruto. Agora, entenda isso, querido. Deus confia coisas às nossas mãos. Deus confia uma obra na mão de cada um de nós. E Jesus disse assim, olha, nessa oração ele fala assim, eu já consumei, já está consumado. Já fiz tudo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Ele já declarava isso ali. Embora o foco não seja o fazer, mas o fazer está implícito na vida daqueles que carregam a natureza de Cristo. Você se lembra que em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura, é uma nova natureza. O que governa você não é a natureza da carne, é a natureza nova. A natureza nova é aquela que veio do céu, aquela que entrou em você. A natureza nova é o Espírito Santo que está em você. Então quem carrega essa natureza, querido, então ele faz, ele leva, sabe, é algo poderoso, está implícito na vida daquele que tem essa nova natureza. Quando nós falamos aqui de glorificar ao Pai, e quando ele fala da glorificação ao Pai, ele fala desse fruto.
e que, na verdade, ele carrega a natureza daquela árvore da qual procede o fruto. A árvore que procede esse fruto é o próprio Deus, que é a referência à verdadeira videira, que é o próprio Jesus. O fruto proveniente da videira carrega a mesma natureza de Cristo, a mesma natureza. Então eu sou fruto, pastor, os frutos da minha vida, eles aparecem como sendo algo natural, não é algo forçado. Não é algo que se produz pelo homem, é algo que se produz pela nova natureza que está em você. Aleluia. Então perdoar, amar, entregar, renunciar, santificar, essas coisas todas, servir, está ali, está aqui, renunciar, abrir mão, isso tudo faz parte da nova natureza. É a nova natureza que tem em você. Enquanto nós não entendermos isso, na verdade nós não conhecemos a Deus. Nós, assim, imaginamos que conhecemos a Deus. Talvez você pergunte assim, pastor, então é preciso fazer ou não fazer algo? É claro que é preciso fazer, porque Deus confia obras para que nós executemos essas obras. Nós somos cooperadores dele. Então Deus confia a nós as obras dele para realizar, sabe? E ele confia a nós, então eu vou fazer sim. Ao mesmo tempo eu poderia dizer para você, não devo fazer se não for resultado de carregar essa natureza nova de Cristo. Então se eu faço, não como resultado dessa nova natureza, eu não devo fazer. Por quê, pastor? Porque daqui a pouco eu estou cansado, daqui a pouco eu estou enfadado, daqui a pouco eu estou reclamando, daqui a pouco eu estou murmurando, daqui a pouco eu não estou fazendo mais, daqui a pouco eu estou indo embora, daqui a pouco eu largo isso tudo, daqui a pouco eu me afasto, daqui a pouco eu me desvio, daqui a pouco eu não quero mais nada, não quero compromisso nenhum. Porque quem faz para Deus, que não esteja fazendo sob essa nova, carregando essa nova natureza, querido, uma hora ele cai, ele desiste. Ele disse assim, isso é obra de igreja, isso é coisa de pastor. Ele vai dizer isso. Quantas pessoas já passaram por aqui servindo e hoje não servem mais? Quantas pessoas vivem de um passado, de uma nostalgia? Quando eu comecei era assim, eu fazia isso, fazia aquilo. Eu não sei se você conhece gente assim, irmãos assim. Eu conheço alguns assim, eu fazia isso, fazia aquilo. E você sabe por que muitas vezes as pessoas dizem? Por causa da natureza. Ela não carrega a nova natureza. E aí ela briga, ela é rebelde, ela não é submissa à liderança, ela não é submissa à autoridade, ela tem dificuldade de se relacionar. E aí ela não consegue. Sabe, como é que eu vou me relacionar numa família, estar debaixo de um pastor, de autoridade, se eu mesmo não consigo lidar com isso com a minha vida? É porque você ainda não carrega a nova natureza de Cristo na sua vida. Se você carregar essa nova natureza, coisas novas irão acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se não for, querido, será apenas ativismo religioso. Ativismo. A nova natureza é assim, a nova natureza ela se humilha, né? A nova natureza é assim, é verdade, irmão. Quantas vezes o pessoal fala assim, quantas vezes já limpei banheiro, irmãos? Quantas vezes já varri? É tão bom servir, é tão bom servir. Se alguém aqui já leu aquele livro, A Recompensa da Honra, se alguém não leu, leia. Leia, leia. Tem algumas coisas interessantes ali. Tem algumas coisas que vale a pena. Qual é a primeira obra então que precisa ser consumada, pastor? Cristo em nós. Amém? Diga, Cristo em nós. Nós temos que nos tornarmos como Cristo. Cristo apenas, ele caminhava e servia as pessoas, curava, fazia isso, fazia aquilo. Cristo, ele servia as pessoas. Ele servia tanto que ele morreu por elas. Cristo nunca buscou uma posição para servir, ele sempre serviu. Sabe? E como que nós podemos desenvolver a natureza de Cristo?
Podemos desenvolver num relacionamento prioritário e constante com Ele. Quem não tem relacionamento com Deus, querido, ele não vai carregar essa natureza, ele não vai mostrar essa natureza naquilo que ele faz para Deus, não vai. Ele não vai mostrar essa nova natureza no seu serviço com o seu patrão. Ele não vai mostrar essa nova natureza na igreja com seus irmãos. Ele não vai mostrar essa nova natureza no seu casamento, no seu relacionamento, na sua santidade. Então você perceba porque o número de divórcio cresce, porque o número de jovens e adolescentes estão transando para lá e para cá como se fosse uma coisa natural e estão, sabe, eu creio em Deus, pastor, eu amo a Deus, eu estou na igreja, mas não carrega a nova natureza. Porque você não tem comunhão com Ele, você não tem relacionamento com Ele. Não, pastor, eu faço meu TSD, é um TSD falso. Porque o TSD genuíno e verdadeiro transforma. Aleluia. Nossa, eu estou muito bravo então, vou diminuir aqui. Isso é lindo demais, irmãos. Devo fazer tudo o que Ele me dá para fazer, devo fazer sim. Enquanto edifico a igreja dele aqui na terra, Ele me edifica por dentro. Isso é lindo, né, irmão? Amém? E como que se edifica aqui, pastor? Como que o senhor edifica? A Bíblia não diz que os dons é que edificam a igreja? Os dons estão com quem? Nós recebemos dons espirituais, não é? É no exercício dos meus dons que a igreja é edificada. Você está edificando a igreja do Senhor com os dons que Deus te deu? Eu não sei nem qual é o meu dom, porque você não tem relacionamento com Ele. Você começar a ter relacionamento, intimidade com Ele, você vai descobrir os seus dons, porque Ele vai revelar tudo para você. Tudo que você precisa, Ele te revela. Amém? Você entende isso? Tudo que você precisa, Ele te revela, mas tem que ter relacionamento, tem que ter intimidade. Quem não tem intimidade não sabe o que o outro está pensando, né? Se eu der uma olhada para minha esposa, ela já sabe o que eu estou querendo dizer para ela. Isso é o que, pastor? Isso é intimidade, isso é relacionamento, né? Eu não me encontro com ela uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana. Eu estou com ela todo dia, eu me encontro com ela todos os dias. É desse jeito. Mas vai dizer assim, o senhor ama a sua esposa? Ama. Eu estou com ela todo dia, mas não estou com ela o dia todo. Quantos entenderam? Mas o fato de não estar com ela o dia todo não significa que ela não está no meu coração. Mas todo dia eu tenho um tempo com ela. Na hora do almoço, na hora da janta e na outra hora. Vou dar um corte aqui porque eu ia falar um outro negócio aqui, mas não é apropriado para o momento. Seria mais para o Salt. Queridos, que incrível seria se aprendêssemos a fazer ao mesmo tempo em que somos moldados ao caráter de Jesus, até que não reste dentro de nós outra ambição além de Cristo. Qual é a sua ambição hoje? Não é verdade? Primeiro Cristo em nós, depois Cristo através de nós. Amém? Então primeiro eu quero Cristo. Depois Cristo através de mim. Agora que eu estou ministrando para você, é Cristo através de mim. É Cristo me usando para te abençoar. Aleluia. Você entende isso, querido? Mas antes eu estava com Ele. Aleluia, glória a Deus. Primeiro Cristo em mim, depois Cristo através de mim. Então nada sem Cristo, nada, sabe, antes que eu esteja com Ele, que eu o busque. É nessa dimensão. Perceba que quando o Senhor fala sobre a glorificação na oração, Ele fala de esvaziamento, Ele se esvaziou, Ele deixou a glória, para que então, querido, nós pudéssemos experimentar a glória do Pai. Ele deixou a sua própria glória, Ele escolheu se esvaziar, se humilhar. Isso por quê, pastor? Por causa de nós. Agora, você vê muitos que estão
mas não quero se esvaziar, não quero se humilhar. Qualquer coisinha, não mexe no meu pé, não mexe no meu negócio, porque eu não quero mais nada, não quero nem vir à igreja, não quero não sei o quê, não quero. Mas diz que ama a Deus e crê em Deus. Eu estava falando com Deus hoje à tarde, Deus me deu uma palavra. Agarrei num texto lá que Deus me deu, que está uma loucura. E interessante que é como se fosse uma continuidade do conhecimento de Deus. Então a primeira coisa que Deus nos ensina é sobre a glorificação. Glorifica o Pai, dando fruto. Esse fruto, ele é gerado quando você carrega a natureza de Cristo. Ele é natural, ele não é forçado. Ninguém está aqui forçado. O irmão está ali filmando, está forçado. O outro está lá na frente, né? O outro está aqui, o outro está ali. O outro está fazendo isso. Não, eles estão forçados, eles estão pressionados. Eles estão aqui porque se não tiver aqui, não sei o quê. Nada. Tudo isso é pensamento carnal, é pensamento de quem não tem intimidade com Deus. Porque um dia você esteve, hoje você não está mais. Por que você não está mais hoje? Porque você não tem relacionamento com Ele. É simples, gente. É simples. Gente, é só reconhecer, se humilhar e dizer assim, é verdade. Eu preciso voltar. Voltar ao quê? Voltar à intimidade com o meu Pai. Com o meu Deus. Segunda coisa que Ele nos ensina, meu Deus. Termos a mesma unidade que tem o Pai com o Filho. Antes vimos que ganhamos um lugar na família em Cristo. Também já vimos que conhecer a Deus, conhecê-lo, é nosso chamado. Qual é o meu chamado? O meu chamado é ter intimidade, é estar conhecendo ao meu Deus. Entendemos que a vida eterna é conhecer a Cristo e termos intimidades com Ele. Sabe qual é o resumo e o motivo de nossa existência? Qual é, pastor? Ser um. Primeiro com Ele, depois como igreja. Eu existo para quê? Eu existo para ser um com Ele. Amém? Um com Ele, junto com Ele. Tudo por Ele, tudo com Ele, tudo por meio dEle. Junto. Unidade, junto. Mesmo pensamento, mesmo coração, a mesma entrega, a mesma renúncia. Aleluia. Essa é a igreja do Deus vivo. E aí, sermos mais o que? Sermos como igreja. Unidos como igreja. Sabe? É isso, por isso que nós existimos. Existimos para sermos um com Ele. Relacionamento, intimidade. Existimos para sermos um como igreja, como família. Na verdade, querido, quando Jesus usa essa expressão, ele diz assim, olha, eu quero que eles vivam em família. Eu quero que eles vivam em família, como nós vivemos. Eu e o Pai, nós vivemos em família. Eu quero que eles vivam assim. Quero que eles aprendam a ter intimidade como nós temos. É isso que ele quis dizer quando ele falou na unidade. Cristo orou para que a igreja seja uma família. O mesmo coração, o mesmo pensamento, uma mesma visão, uma mesma entrega. Você acha que Deus colocou você aqui nesse ministério para quê, meu irmão? Por que eu tenho, eu não vou dizer o peso, é o peso da glória, usando o mesmo termo do peso da glória, de algo maravilhoso, de um galardão que virá, de um galardão que vou desfrutar. Sabe, por que eu tenho o peso da responsabilidade de prestar contas da sua vida espiritual a Deus? Que é da sua alma. Por que Deus fala isso para mim? Por que Deus diz assim, olha, você vai prestar contas da vida deles? Quando ele fala a vida deles, ele está falando da alma, do espírito deles, daquilo que realmente deve ser. Por que Deus coloca esse peso? Por isso sejam a eles sujeitos e submissos. Difícil você ver uma ovelha sujeita e submissa ao pastor. Você não deve ser sujeito e nem submissa quando o pastor está te dando uma direção que não é de Deus, que você conhece a palavra. Mas quando ele te dá uma direção, quando ele ministra palavras como estas, querido, você tem que ser sujeito e submisso. Sabe por quê? Porque eu vou prestar conta da sua vida. Todo aquele que Deus coloca nesse rebanho diz assim para mim assim, ó, isso daqui eu estou trazendo para aqui, estou acrescentando aqui, para que você cuide dele, para que você cuide dele. E sabe como que nós cuidamos aqui? Nós cuidamos através das células, através do discipulado. Tem muita gente que tem resistência com o discipulado porque não quer ser cuidado. Não quer ser cuidado. Então a pessoa não quer ser cuidada, como é que vai ser? Por que ela não quer ser cuidada? Porque ela não carrega a natureza de Cristo, querido. Porque o próprio Cristo disse assim, vão e façam discípulos. Discipule, cuide das pessoas, zele por elas, ajude essas pessoas. É desse jeito.
Quando eu estou falando para você que eu sinto a sua falta, que não sei o quê, quando eu entro lá no teu casamento, quando eu entro lá na tua vida, quando eu falo com você, quando alguém chega para você, meu irmão, é porque é o zelo, é cuidado, não é cobrança, não é, sabe, não, porque você não tem nada a ver. Isso é espírito independente. Quem tem espírito independente, querido, nunca carregou, nunca conheceu a Deus. Não, pastor, não, porque Jesus nunca teve um espírito independente. Tudo ele falava assim, vem do Pai, é do Pai, por causa do Pai. Olha só a dependência dele do Pai. Tudo é por causa do Pai. Assim que ele falava. Só vive unidade quem está disposto a primeiro viver intimidade. Então não vai viver unidade se não tiver intimidade. Eu entendo isso. Eu já deixei de sofrer muita coisa, irmão, entendendo aquilo que Deus está revelando para nós. Sabe, Senhor, mas o que eu vou fazer? Não adianta, filho, se não tiver intimidade, eles não vão conseguir viver unidade, não vão conseguir te ouvir. Eles não vão conseguir ouvir a voz minha através de você, não vai conseguir, eles não vão conseguir. Eles vão continuar do jeito que eles estão. Eu disse, o que eu faço? Você continua orando por eles, porque essa é a minha misericórdia. A misericórdia de Deus é o tempo que Ele dá para que as pessoas se arrependam. Porque chegará o dia que virá o juízo, aí não tem mais tempo. Quantos entenderam isso? Em nome de Jesus. Fora isso, meu irmão, nossa unidade sempre será falsa se o que nos une são projetos, conferências, ideias, ideais. O que nos une é a visão de Deus em nós, é esse Cristo em nós. Fazer coisas juntos não é o mesmo que andarmos juntos. Podemos fazer coisas juntos, mas isso não significa que andamos juntos. Continuaremos divididos enquanto o que nos une for passageiro. Então não adianta, querido. Se une você na amizade, a amizade é passageira. Pode ter certeza disso. Se dentro da família, a família carnal, a amizade é passageira, você imagine fora da família. Não é? Chega uma hora que aqueles amigos ali batem. Se um pegar no outro ou confrontar, deixou de ser amigo. Pronto, acabou. Porque é passageiro. O que nos une não pode ser aquilo que é passageiro. O que nos une tem que ser aquilo que é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Terceira coisa que Jesus nos envolve nessa oração: ser enviado com o mesmo propósito. Mesmo propósito. Fazermos a mesma coisa que Ele fez. O que Jesus fez, pastor? Jesus abriu mão da sua glória para que o homem fosse religado com Deus e também fosse restaurada a comunhão, a conexão entre o homem com o homem. Somente através do sangue de Jesus isso é possível. Podemos concluir o quê? Olha aqui para mim aqui. Que somos enviados para levar homens a Deus e multiplicar a família na terra. Você quer ver a sua família aqui na terra crescendo, a família de Deus? Quer ver? Quem quer ver aqui? Levante a mão. O que você tem feito? Vamos lá? Vamos partir para cima? Em nome de Jesus, esse mês de setembro vem um grande desafio para as nossas células. Cada célula, no mês de setembro só, ganhar uma vida para Cristo, integrá-la ali e batizá-la para a glória de Deus, uma vida. Mas nós estamos numa pandemia, mas o que é a pandemia diante do poder de Deus, da nossa ação pela fé, fazendo aquilo que Deus nos enviou para fazer, aleluia. Deus não enviou pastor, missionário, apóstolo, mestre para fazer. Deus enviou você, eu, cada um de nós que fomos escolhidos, lavados e redimidos pelo sangue dele. Ele nos enviou e essa é a oração dele. Ser enviado com o mesmo propósito. Fazer o mesmo não significa apenas as mesmas obras, mas ter a mesma natureza de Cristo para fazê-las. Temos que ter convicção de quem nos enviou. Senão nós vamos nos perder no meio do caminho. Se você não tem convicção de quem enviou você, no meio do caminho você se perde. A questão não é o que eu faço, e sim como faço. Essa é a grande questão. Se eu faço ou não, como Jesus faria. E como que Jesus faria? Jesus faria com amor e com desejo que todos sejam um. É dessa forma que Jesus faria. A questão não é o que eu faço, é como eu faço. Eu faço como Jesus faria. Por isso que a gente fala aqui em excelência, pastor Marcos Júnior. Por isso que a gente fala aqui em compromisso, em santidade, em entrega. Ah, mas eu conheço fulano, pastor, que ele está aqui, mas olha, ele faz esse negócio, eu sei como é que ele faz as coisas lá fora. Uma hora vai ser revelado. E aí o que você vai fazer com ele? Nós vamos tratá-lo.
Talvez ele esteja doente, talvez ele ainda não teve um encontro com Deus, talvez ele ainda não conheça Deus. Então ele vai deixar de fazer, para poder ele então ter experiência para ele fazer com a natureza de Deus. Porque fazer sem carregar essa natureza de Deus, querido, vai destruir a pessoa lá na frente. Tem gente que acha assim, se pecou já tira a pessoa do carro. Não, meu irmão, nós estamos protegendo a pessoa, nós estamos cuidando da pessoa. Já a visão, a interpretação da mente carnal já estão punindo a pessoa. Punir a pessoa? Como punir? Nós estamos ajudando a pessoa. Só isso. A palavra hebraica traduzida como filho na Bíblia possui um sentido amplo. Olha só como que isso é interessante. A palavra filho no hebraico, bem, que vem de Baná, que significa construtor de família. A palavra filho no hebraico, vindo da sua raiz, significa construtor de família. Irmãos, somos construtores de famílias. Aleluia. Diga, a família vai crescer, porque nós fomos enviados para esse propósito. Outra coisa que Deus nos envolve nessa oração, Ele fala assim, santificai-vos. Que eu me santifique. Ele fala para Deus assim, o Filho fala, Jesus fala assim, que eu me santifique mais em favor deles. Mas como que Jesus se santificar? Se não tinha pecado nenhum, Jesus não tinha pecado. Mas por que ele santificar? É a mesma coisa que perguntava para ele assim, por que Jesus batizou? Ele não precisava ser batizado, mas ele batizou para dar o exemplo, para mostrar para nós a pública profissão de fé. Ele disse assim, Pai, que eu me santifique em favor deles, ou seja, a santidade em favor deles, para que eles sejam santos, como nós somos santos. Aleluia. Essa oração do Pai, sermos santificados, louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus nos ensina aqui, que o que Ele faz, não é pensando nele, é pensando no outro, é pensando em nós. Então eu me santifico em favor de vocês. Eu oro e jejuo em favor de você, dos que eu não conheço. Quando nós estamos jejuando, orando, nós estamos fazendo por causa disso. Quando nós estamos servindo, estamos fazendo por causa disso. Não é para nós, não é para enriquecimento, não é para aparecer, sabe? Não é para ficar renomado, não é para nada disso. Diga glória a Deus, querido. Quando Deus nos promete algo, é para servir ao próximo. É a favor dos outros que Deus me torna ministro, que Deus se torna um evangelista, um mestre, que Deus se torna um pastor, um tocador, um cantor. Deus te dá essas coisas para abençoar pessoas. As pessoas estão servindo aqui, elas estão abençoando pessoas. Nosso chamamento é para ser como Cristo. E a nossa vocação é para servir aos irmãos. O meu chamamento é para ser como Cristo. Eu fui chamado para ser como Ele. Mas a minha vocação é para servir os irmãos. É dessa forma que Jesus orou. Orou pelos seus discípulos. É o que Ele faz agora. Ele orou por cada um de nós. Me santifico para eles serem santificados. Me santifico para abençoar a vida deles. Estou indo para a cruz por causa deles. Mesmo porque essa é a vontade do Pai. É desse jeito. Amém? E para finalizar, Jesus termina a oração com um amor incondicional. Ele diz assim, Deus ama você como ama Cristo. Jesus termina a oração com uma expressão de amor, em desejo profundo de que você e eu saibamos que o mesmo amor com que Deus Pai amou Deus Filho, Deus também nos ama. Esta é a vida em abundância. Qual, pastor? A vida em Cristo. Não é aquilo que Cristo pode me dar aqui na terra. Não. A vida abundante não é o que Cristo pode me dar. A vida abundante é exatamente, querido, o que Cristo, o próprio Cristo, vive no Pai. E Ele vive comunhão, intimidade. Isso é vida abundante. Vida abundante é isso. É uma vida fora, sobrenatural. Isso é vida abundante. Vida abundante não tem nada a ver com riqueza.
com ausência de enfermidade, de sofrimento, de doença. Ah, porque eu sou de Cristo, vou ter doença, vou ter sofrimento, vou passar por luta, vai, por tudo isso aí. Mas tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo, aleluia. Mas a vida abundante nossa é quando nós estamos com Cristo, aleluia. Amém? Quero convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. E eu quero terminar essa série, depois de caminhar por essa oração maravilhosa. Eu creio que alguns versículos farão mais sentido para você. O primeiro deles, Filipenses 3, 12 a 14. Paulo diz aqui, olha, não é que eu tenha já conseguido, mas estou caminho, prosseguindo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama para onde? Para Jesus. Estou correndo e não vou voltar atrás. Ele me chamou para estar com Ele, aleluia. Que prêmio é esse, para qual eu tenho que prosseguir sem olhar para trás? Que prêmio é esse, pastor? Quando fala em prêmio, o pessoal já abre o olho assim, né? Fica brilhando o olho. O prêmio é conhecer a Cristo. Esse é o prêmio. Olha o que está escrito, Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, hajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. A velha vida de vocês está morta. A nova vida é a vida real, ainda que invisível aos espectadores, com Cristo em Deus. Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam constantes com a obscuridade como Cristo. Qual é o meu lugar? Escondido nele. Minha glória é estar com Ele. A terra ficou pequena demais, querido. Nós precisamos do alto. Louvado seja o nome do Senhor. E aí termina com esse versículo. Ele diz assim, olha, as credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo, com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida, comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus. Parecia que Paulo não conhecia Jesus, irmãos. Na verdade, a fome dele de continuar conhecendo, desfrutando da graça, da glória de Deus. E ele diz assim, olha, querido, conhecer Cristo, meu Senhor, em primeira mão, tudo mais é insignificante, é esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo, ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior, insignificante, que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar aquela que é resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus. Desistir sim daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente, experimentar o poder da sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Ser companheiro dele de seu sofrimento, aleluia, e ir com ele até a morte. Tem crente que não quer sofrer, meu Deus. Olha o que Paulo diz, tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos. Eu termino, irmão, essa série, eu termino essa palavra dizendo que só há uma palavra para resumir essa série: Jesus. O que estamos fazendo aqui? Jesus. O que mais? Jesus. O que eu quero com a minha vida? Jesus. Só Jesus. Quero conhecer, eu quero. Essa série fala isso. Quem é Ele? Aquilo que você imaginava que era Ele, eu tenho certeza que depois dessa série você está repensando o que você achava que era Jesus na tua vida. Jesus é meu Senhor, pastor. Jesus é meu Salvador. Jesus é a minha rocha. Jesus é tudo isso para mim, pastor. Jesus é tudo isso para você. Você tem certeza? Por que você vive uma vida cristã tão inócua, tão sem sentido, tão sem fervor, tão sem entrega, tão sem fidelidade, tão sem santidade?
Que Cristo é esse, pelo amor de Deus? Que Cristo é esse que as pessoas conhecem hoje? Que Cristo é esse que a sociedade está vendo hoje? Que Cristo é esse que um padre rouba milhões, que uma pastora manda assassinar? Até agora as provas dizem isso. Que Cristo é esse que crentes estão dentro da igreja e que não conseguem se firmar? Que crente é esse que qualquer coisa eles se zangam, eles se separam, eles saem, eles se destroem? Que Cristo é esse que a igreja já poderia estar tomando conta dessa cidade e não está? Que Cristo é esse que nós cremos? Que Cristo é esse que nós conhecemos, gente? Talvez você chegue à triste conclusão, que Jó chegou. Homem reto, hein? Homem que temia Deus, mas que disse assim: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu sei quem é o Senhor. Tem muito crente hoje precisando. Crente velho, crente que tem 10 anos, 15 anos de igreja, crente que já passou por um monte de igreja, crente que já tentou dividir igreja, crente que já tentou abrir igreja. Quer seguir a cabeça dele, não quer submeter a ninguém. É esse tipo de crente, tem um monte de crente. Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Que essa série de mensagens nos ajude como família. Eu não sou ninguém, irmão. Não sou ninguém, eu sou um filho que tem sede de conhecer a Deus e passar para você aquilo que o Senhor tem revelado a nós. Não se faz nada sem carregar a natureza dele, porque tudo que você faz sem carregar a natureza dele, ali na frente vai se destruir. Mas tudo que você faz carregando a natureza dele, evidenciando a natureza dele, no seu relacionamento, nas suas atitudes, nas suas ações, na sua vida, vai frutificar, vai crescer, para a glória do nome do Senhor Jesus.